coadjuvante na anestesia. Hoje em dia, por exemplo, aqui, para trazer para a nossa realidade, toda a cesariana que é feita aqui, a paciente recebe morfina para aliviar a dor no pós-operatório. Né? Tem alguma restrição para o uso da morfina? O seguinte, todo derivado do ópio, né, do opioide, tem efeitos colaterais. Né? Então, se a pessoa tem algum tipo de dificuldade para tolerar os seus efeitos, né, há sim uma restrição. Por exemplo, o paciente é idoso, ele é mais suscetível à depressão respiratória, ficar sem respirar, né, dificuldade respiratória. Não é recomendado usar opioides, principalmente em dose. Mas aí a gente faz o que? A gente corrige geralmente a dose, usa uma dose menor e aí está tudo bem. Né? A comercialização é de fácil acesso? Como que é? A morfina é uma droga que é controlada. Então, o que acontece? Ela, como todos os outros opioides e as drogas mais fortes que têm potencial de dependência, ela tem um controle muito rigoroso pela Anvisa e tem aqui dentro do centro cirúrgico do hospital, o responsável por controlar essa droga é o farmacêutico, né? Então toda droga que sai para uso, o farmacêutico anota no livro e sabe para que paciente foi e tal, para evitar exatamente o extravio dessas ampolas e um uso ilícito da droga, né? E tem, assim, muitas pessoas têm fácil de viciarem nessa droga? Então, essa questão do vício é uma coisa que é bem complexa, não é tão simples assim, né? Porque as pessoas quando falam de uma droga X ou Y, falam assim, tal droga ela vicia ou não vicia, né? Elas esquecem que a droga é apenas uma ponta da situação, a outra ponta é o indivíduo, né? Então, hoje em dia, a gente enfrenta um problema com dependência, né? Basicamente por conta de problemas sociais, né? Então, a falência da família, a falência dos mecanismos sociais, né? Porque a droga em si, a substância que causa algum tipo de alteração psicológica ou neurofisiológica, elas existem desde o início da humanidade. Então, desde você pega relato até na Bíblia de uso de bebida etílica, né? Do vinho e tal, e o que acontece, sempre teve problema de dependência, uma hora mais, uma hora menos. E esse problema aí não é unicamente da substância. É lógico que tem algumas substâncias que têm um potencial de dependência maior que outras. E uma delas é a morfina. Né? A morfina, em si, o uso dela como substância de drogadição, ele não é muito comum, certo? As substâncias que são usadas pelos dependentes de derivado do ópio são outras, que têm efeitos similares à morfina, mas elas têm uma farmacocinética diferente. A saber, a heroína, né, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem um outro medicamento que é derivado do opioide, assim, que tem um efeito opioide que é bastante usado, né, digamos assim, como droga para drogadito, né, que é a dolantina, que é a meperidina, né, o nome. Então, ultimamente temos tido problema também com um tal de algafen, que tem um efeito similar à heroína, né? E eu acho que basicamente é esse. E no ambiente médico tem problema também de dependência com fentanil, outra droga. Então a morfina ela fica um pouco mais relegada ao uso médico mesmo. Por quê? Porque ela tem muitos efeitos colaterais. Então, por exemplo, uma outra droga que vicia mais, ela tem uma relação euforia com efeitos colaterais melhor, digamos assim, o efeito da euforia mais com menos efeitos colaterais. Então, provavelmente essa droga ela vai ter um potencial de dependência maior do que a morfina. Então, a morfina, quando vai aumentando a dose, os efeitos colaterais ficam meio intoleráveis, né? Então, o camarada acaba não ficando dependente da droga, né? Porque coça muito, vomita, né? E aí ela é menos, digamos assim, perigosa. Tá? Então, a desintoxicação para essa droga, alguma coisa, como seria o processo? Então, é o seguinte, o tratamento da dependência da morfina, ele é muito parecido com o das outras drogas, né? E toda dependência química, como eu falei, a gente sempre tem a visão de imaginar que o problema é a droga em si, né? E esquece do indivíduo, né? Então, basicamente, tratar o indivíduo como ser humano e tal, e a gente tem uma taxa de recuperação desses indivíduos é baixa ainda, né? Assim, é difícil tirar o indivíduo porque ele tem uma dependência física forte, mas o pior delas é a dependência psicológica, que o indivíduo ele se entende, digamos assim, o mundo dele gira em torno daquela droga, né? Então você vai lá, desintoxica, não tem mais abstinência, mas aí ele volta para a rua, para um ponto, encontra com os coleguinhas que usam a mesma substância, né?
né? Estou falando isso no geral, e aí aquilo ali volta, né, tudo à tona novamente, né? Então é muito difícil o tratamento, o Brasil tem que avançar muito ainda em termos de tratamento. Obrigada pela sua Where you been all my life?